Esqueça o preconceito e não se espante. O tema de hoje são os cemitérios, espaços que muita gente não sabe, mas também são lugar de arte e vida e viraram até tema de um livro de um professor da Uniban. É o que você vai ver agora no Todo ABC. O lugar onde repousam os mortos é uma parte da cidade como outra qualquer. Bem mais tranquila, é verdade. O cemitério da Vila Assunção, em Santo André, é onde Alessandra e o marido ganham a vida lavando túmulos, uma profissão que está na família há pelo menos 2 gerações. Quem cuidava aqui era a avó dele, que começou aqui. Foi a avó dele. Ela passou mais de 20 anos aqui dentro. Daí ela que fez a clientela todinha. Depois a avó dele ficou doente, daí veio a mãe dele, que cuida também. Daí depois que a gente veio ajudar ela. Seu Dorival está aqui há pelo menos 20 anos, entre lápides, epitáfios e mausoléus. Já fez de tudo: sepultamento, exumação. Hoje, apenas cuida dos reparos. Uma profissão que ele até gosta, apesar do preconceito. A maioria acha estranho. A maioria fica meio indignada, assim. Não tem medo. Por que você trabalha lá? Não tem outra profissão? Normalmente é esse comentário, né? E o que o senhor responde? Não tenho, né? Gosto do que faço. Quem conhece estas alamedas como a palma da mão mesmo é o seu Jurandir, que trabalha aqui há 17 anos. Ele gosta de observar e mostrar as curiosidades do cemitério, como o túmulo em forma de pirâmide de um maçom, ou o mausoléu que destoa dos outros. É o único feito de madeira de dormentes de trilhos de trem. Quem encomendou não era católico, seguia o candomblé. Seu Jurandir também mostra o epitáfio de um funcionário da Prefeitura de São Bernardo, morto no início do século passado. A homenagem feita pelos colegas pegou mal quando tratou da cor do amigo com preconceito. Cemitérios são lugares cercados de mitos e lendas. O mausoléu da jovem está cheio de placas de agradecimento. O povo acredita que ela faz milagres, por isso é conhecida como a Santa Vanilda. Bem, esse jazigo ele é muito visitado pelas pessoas porque muitos que conhecem consideram ela como santa. Acredito que proporcionou vários milagres, pelo menos na cabeça das pessoas, né? Como você vê, cheio de plaquinhas de agradecimento, porque ela foi uma moça que morreu com 15 anos de idade, né? Recém-casada, e segundo a história que a gente conhece, por ter presenciado o marido chegando com uma outra namorada, alguma coisa do tipo assim. Tá? E virou um mito aqui no cemitério. Isso, virou um mito. Muitas pessoas dizem que tudo que pede é alcançado, né? Eu acredito que isso deve ser muito da fé das pessoas, não vou julgar, mas todas as pessoas consideram como santa milagrosa. Pode até parecer estranho e mórbido, mas tem gente que vai ao cemitério por outros motivos. Olha, nesse cemitério eu já vi, mas aí foi história real, né? Uma mulher enforcasse, isso há uns 15 anos atrás, quando tinha um banheiro dentro do cemitério, uma mulher entrou de manhã e enforcou-se no cano do chuveiro. Tirando disso, coisas, fantasma, aparição, não conheço nenhuma. Desse cemitério não, algumas historinhas de um outro, mas desse só. Aqui é sossegado. Aqui é bem mais tranquilo. Um comportamento que atiçou a curiosidade do professor da Uniban, Eduardo Rezende, que assim como outros estudiosos no mundo inteiro, também resolveu pesquisar o assunto. Eu percebi que o cemitério ele é muito pouco estudado, em qualquer ramo, né, da ciência. E aí eu passei a pesquisar o turismo cemiterial,
muito cultas personalidades, né? Por exemplo, no cemitério da Recoleta, a Eva Duarte, né? Que é a Eva Peron, é muito visitada. No cemitério do Morumbi, o Ayrton Senna, Rodolfo Valentino. Em Memphis tem o cemitério do Elvis, onde está o Elvis Presley, né? Então existe esse culto a várias personalidades. Em Paris também, no Père Lachaise, né? O cemitério Highgate em Londres, onde está o Karl Marx. Então eu comecei a pesquisar turismo cemiterial, a contaminação do solo cemiterial, né, através do necrochorume, que é o produto da colicação do cadáver. Comecei a estudar os epitáfios, né, e comecei a pesquisar a arte tumular, né, esse conjunto estatuário dentro do cemitério. O próprio Eduardo, desde pequeno, sempre foi um fascinado por esses lugares. O fascínio vem pelo fato de eu ser morador próximo ao cemitério, né? E eu transformava o cemitério numa extensão do quintal da minha casa. Então eu utilizava o cemitério para empinar pipa, para soltar balão, né? Até para aprender a dirigir, eu também aprendi dentro do cemitério. Como assim? O cemitério, ele é um espaço livre, né? Não tem veículos, ele tem vias, né? E não é perigoso, né? Você não vai atropelar ninguém, né? Tirando quando vem o enterro, você não tem perigo de matar ninguém, né? Já está todo mundo morto, sepultado dentro do cemitério, então é um espaço mais tranquilo, né? Isso o senhor tinha quantos anos? Eu comecei a frequentar o cemitério, eu tinha uns 10 anos mais ou menos. Na sua família ninguém achava isso esquisito? Não, porque os meus irmãos que são mais velhos do que eu, eles já frequentavam o cemitério também, né? Semelhante àquele casal que trabalha no cemitério, eles também trabalhavam com manutenção do túmulo, né? Então já era uma prática antiga da família, né? O assunto cresceu tanto que virou não só um, mas também 2 livros. Neles ele fala sobre a importância dos cemitérios. O primeiro livro está indo para a 3ª edição, né? E o segundo eu lancei recentemente, né? Mas teve uma boa aceitação. Fala um pouco sobre eles. Então, como eu te falei, o grande espanto, assim, na pesquisa sobre o segundo livro, né, que foi O Céu Aberto na Terra, que é a minha dissertação de mestrado, é que o cemitério, ele funciona como ele imita um atributo de um condomínio fechado. Por quê? No condomínio fechado, você tem o isolamento, né? Tem o isolamento, você tem uma menor quantidade de poluição atmosférica, você tem também uma menor quantidade de poluição sonora. E o cemitério, por ele interromper o fluxo viário, interromper o trânsito de veículos, ele promove essa redução da poluição, tanto atmosférica como sonora. E também ele gera um certo isolamento. Se a gente pegar o cemitério do Araçá, ele está ali como se fosse um protetor do bairro do Pacaembu. Ele evita que haja um grande afluxo de veículos para o bairro do Pacaembu. E aí fica um bairro mais tranquilo, né, com menos veículos circulando. Então, morar ao lado do cemitério, por incrível que pareça, acaba valorizando o imóvel. Eu percebi que os 2 bairros mais valorizados da América do Sul, eles têm o cemitério na sua frente. Um é o Recoleta, em Buenos Aires, né, o bairro da Recoleta, que tem o cemitério da Recoleta na frente. E outro é Higienópolis, que tem o cemitério da Consolação também na frente. Certo. Então sempre se pensa que morar ao lado do cemitério deprecia o valor do imóvel, e eu percebi que não. Eduardo já tem outros 4 livros prontos. O problema é que as editoras não querem nem tocar no assunto e o professor tem dificuldades para publicar seus trabalhos. As editoras geralmente se recusam, né? Muitas nem leem o material, já falam que não tem interesse no tema, né? Talvez seja porque não vende, né? Ou vai vender muito pouco, né? Então, eles fazem essa previsão que vai vender pouco, né? Ele visitou mais de 700 cemitérios no mundo inteiro para estudar a arte que aposta com mais frequência em materiais como bronze e mármore Carrara. É a arte tumular. Olha, a arte tumular, ela é vista pelos críticos de arte, né, e geralmente sempre foi vista como uma arte menor, porque não seria uma arte espontânea, seria uma arte mais de encomenda, né?
onde a família do falecido fazia uma encomenda e o artista trabalhava nessa obra. É uma arte muito mais de origem italiana. E São Paulo, como é uma cidade que tinha muitos italianos, né, tem muita arte tumular. Mas eles se espalharam pelo mundo inteiro, né? Atualmente, a escultura moderna, ela questiona muito a base. Ela acha que a arte moderna questiona a escultura como base, acha que a escultura não deve ter base. E a arte tumular sempre tem uma base, né? Aquele anjo da ressurreição, ele tem aquela base para mostrar a levitação. Então a arte contemporânea hoje, ela trabalha muito com essa questão da instalação, de colocar os objetos levitando, sem ter necessariamente um pedestal, uma base. Então, pouco se estuda dessa arte do século XIX, né, século XVIII, que é a arte tumular, que é uma arte muito datada, né, desse período específico. Eduardo encontrou nessas andanças exemplares diferentes desse tipo de arte. Talvez os dois cemitérios mais diferentes, porque como eu te falei, a arte tumular ela se espalhou pelo mundo. Então, ela é uma arte mais lisa, né? Tem essa busca da forma perfeita, aquela coisa da antiguidade clássica. E acho que só no cemitério do Buceu, em Montevidéu, no Uruguai, que é uma arte mais retalhada, né? Onde não tem essa coisa muito... É uma arte mais ligada, mais quase que um barroco espanhol, que ela é bem cheia de detalhes, né? Como o Uruguai foi colonizado pela Espanha, ficou esse barroco espanhol dentro do cemitério do Uruguai. E também na Hungria. A Hungria também tem uma arte tumular bem diferenciada. O apelido de Doutor Cemitério não incomoda o professor, acostumado com reações de espanto sobre o seu trabalho. Para ele, incomoda muito mais o fato da sociedade tratar a morte de maneira preconceituosa, mesmo sendo ela uma das poucas certezas que temos na vida. Hoje houve uma inversão. Você mostra mais a cegonha, né, que seria o nascimento, filma-se parto, né? Existe até erotização infantil. Então todo mundo sabe como que se dá o nascimento, né? Como que é a produção de um bebê, como que é a reprodução, né, sexuada, como que ela acontece. Agora a morte ela foi sendo cada vez mais escamoteada, as pessoas não têm mais um cortejo fúnebre, porque o velório já é feito dentro do próprio cemitério para evitar cortejo fúnebre. Não tem mais o período de luto, né? As pessoas não ficam de luto. Morte e vida, elas são duas faces da mesma moeda, né?